Feliz sábado, que bom estarmos na casa de Deus outra vez, né? A gente tem saudade, a gente que sempre vem à igreja com regularidade, a gente sente falta quando passamos tanto tempo assim sem essa oportunidade de nos reunirmos como família, né? Eu estou na igreja não desde que eu sou criança, mas desde os 16 anos, como já tenho 46, então já tem 30 anos que regularmente venho à igreja e realmente eu sinto aquela alegria que Davi sentia, como é bom ir à casa de Deus, né? Como é bom estar nos átrios do Senhor, ouvir sua palavra, cantar louvores, encontrar os nossos irmãos. Eu achei bacana aquilo que o Jefferson Pilar falou lá no nosso drive-in, né? A gente anda com Deus toda semana. No sábado a gente vem encontrar com Ele também, mas a gente vem encontrar a nossa gente no sábado, né? A nossa família. E é bom demais encontrar a nossa família e ver como ela é variada, diversa, né? Nós somos tão diferentes, mas temos uma fé tão única, tão igual em Jesus Cristo, em sua palavra, em suas promessas, que parece que nós somos da mesma família, nós nos identificamos com a fé que nós temos. E isso é muito legal. Aquilo que vocês participam aqui a cada sábado, eu me identifico demais. Eu me lembrei demais da minha igreja, lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte, a igreja do Alto da Conceição, que seguramente todos estão ali esse sábado se reunindo, e quando vi vocês aqui, senti saudade dos meus amigos, né? A turminha de jovens aí parecia demais com a turminha que já não é tão jovem, mas ainda é jovem, né? 46 é jovem, diz a Bíblia, que com 100 nós vamos dizer lá, o livro de Isaías diz que vamos dizer que somos jovens, né? Então, que bom. Me identifico demais com vocês, com esse culto de adoração que vocês prestam a Deus aqui, é maravilhoso. E nada como começar outra vez, né? Eu acho que essa questão de começar de novo é uma das coisas mais maravilhosas do Evangelho, porque se tem uma coisa que nós seres humanos nos acostumamos é com os vacilos, com os deslizes, muito natural do ser humano, e como é bom ter uma nova chance, né? Para fazer outra vez, para recomeçar. E aqui na Bíblia nós encontramos uma das promessas que eu considero mais importantes na Bíblia, que renovam a minha caminhada sempre. Esse texto está em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 22 e 23. Diz assim a Bíblia: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz o verso 24. Diz a minha alma, portanto, eu vou esperar nele. Que promessa maravilhosa. E eu me alegro demais nisso, porque eu, com frequência, eu tenho sentido essa necessidade de começar de novo, de pôr o meu pé outra vez na estrada, de refazer a minha caminhada, e de continuar olhando para o meu alvo. Escutei um sermão essa semana, acho que foi de George Whitefield, é um sermão já antigo, de centenas de anos, né? Que foi gravado, em que ele falava sobre a caminhada de Enoque com Deus. E eu gravei algo que ele dizia o seguinte, que quem caminha não fica no mesmo lugar. Quem caminha está se deslocando, né? Está progredindo. Cada um no seu passo, mas estamos caminhando. E a caminhada pressupõe um alvo, não é? Um lugar onde nós queremos chegar. Então, nessa caminhada que o Senhor Jesus nos propôs, nós precisamos regularmente estar outra vez realinhando o nosso foco e recomeçando os nossos passos. E a Bíblia diz que as misericórdias de Deus se renovam para mim e para você todos os dias. Todo dia eu posso olhar para o alvo e posso dar passos na direção do objetivo da minha vida. Eu posso olhar para Cristo
e continuar olhando o seu caráter e desejando ser como ele é. Eu tive um professor que dizia o seguinte: eu nunca vou ser como Cristo, mas eu nunca vou desistir, eu vou continuar tentando ser. E é verdade, gente, é isso aí, é isso que pressupõe essa necessidade permanente de renovar as misericórdias de Deus para a gente, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Mas nem todos querem recomeçar, porque recomeçar, na maioria das vezes, pressupõe um novo, deixar para trás o que ficou, e às vezes nós não queremos deixar para trás. Outras vezes, recomeçar pressupõe reconhecer os erros de ontem, reconhecer que não fizemos bem, para que possamos fazer melhor hoje. E muitos não queremos reconhecer que não fizemos bem e que nós realmente precisamos mudar. Mudar não é para todos, é para quem deseja melhorar, né? Então muitos preferem permanecer onde estão, dar desculpas pelos tropeços de ontem e permanecer na mesma situação. Mas a Bíblia diz que aquele que deseja recomeçar, reconhecer os seus tropeços, pode recomeçar, aceitando os seus vacilos e recomeçando no caminho que o Senhor Jesus propõe. E não existe atalhos para isso. Eu preciso reconhecer, preciso sair do lugar onde eu estou e dar passos na direção do lugar para onde o Senhor me chama. Nesse dia de recomeço, né, de abertura da igreja, de recomeço da nossa vida também, quando as misericórdias de Deus se renovam para a gente, eu queria falar para vocês da maior mentira que nós temos escutado por aí. Essa mentira, ela é voraz, ela é uma mentira muito traiçoeira, é uma mentira terrível, e muitos de nós temos acreditado nela. E eu vou contar essa mentira para vocês aqui. Dizem por aí que eu e você, pelos erros que nós já cometemos no passado, nós já não podemos mais caminhar com Deus. E essa é a maior mentira que o diabo tem contado para todos nós. A pior coisa que o diabo pode fazer comigo e com você não é levar-nos a cometer um erro. É, depois de cometer um erro, fazer-nos pensar que nós já não temos mais dignidade para buscar a Jesus Cristo e nos aproximarmos dele. Essa é uma mentira destruidora. É uma mentira que tira a esperança de um futuro, de renovação, de restauração. E eu quero, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedir para que vocês apaguem essa mentira, deletem essa proposta da mente e do coração de vocês. Não existe um lugar demasiado longe onde o Senhor Jesus não possa ir ao seu encontro. Não existe um lugar ou uma situação onde você se encontre em que Ele não possa ir ao teu encontro e te levantar outra vez. Não existe um mar demasiado tempestuoso ou profundo do qual Ele não possa estender a sua mão e levantar você do afogamento, né? Mas o diabo tem tentado contar essa mentira para muitos de nós, e muitos temos ficado prostrados, crendo na mentira que ele contou para a gente, de que nós já não temos mais, já não podemos mais, outra vez sonhar com os propósitos de Deus para a nossa vida. Isso é mentira, porque as misericórdias de Deus se renovam para mim e para você todos os dias. É como se nós estivéssemos recebendo uma página nova para escrever, onde o que ficou para trás ontem não importa, se você olhar para o futuro e agarrar-se na mão do Senhor Jesus Cristo. E nisso, e para avançar nessa verdade, eu preciso viver uma vida baseada não nos meus sentimentos, senão na minha fé. E eu queria realmente reafirmar para vocês que a nossa fé não é uma questão de sentimentos. Os sentimentos fazem parte da fé, é verdade. As emoções são importantes, mas a nossa fé não se baseia em emoções.
A nossa fé está baseada na razão do amor de Jesus Cristo que foi derramado na cruz por nós. Então, não é pelo que eu sinto, mas é pelo que Ele disse. Ellen White, falando sobre isso, ela diz o seguinte: não espere até que você sinta que está limpo. Não, Cristo já te prometeu. Se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda injustiça. Amém, irmãos? Amém. Eu não preciso sentir que fui perdoado. Eu só preciso crer na palavra dEle. Porque Ele disse que se eu confessar, Ele me perdoará e me limpará de toda injustiça. Então, ainda que eu sinta que eu não posso, que eu não tenha dignidade, ainda que o diabo se aproxime e proponha isso no meu ouvido e na minha mente, eu preciso avançar pela palavra que o Senhor Jesus empenhou, de que se eu me aproximar dEle, Ele vai limpar a minha vida e vai me perdoar. E Ellen White continua dizendo que nós somos provados mediante a palavra de Deus, não mediante as nossas emoções, que são tão variáveis e inconstantes como as ondas do mar. A nossa fé precisa estar baseada numa plataforma mais segura do que os sentimentos variáveis do ser humano. A nossa fé precisa estar baseada na palavra de Deus. Quando eu estava pensando nesse assunto, eu fiz uma frase para mim, né? E essa frase diz o seguinte: sempre que o ser humano se aproxima de Deus com humildade e confissão, encontrará um Pai que o abraçará com amor e com perdão. Quantas vezes, gente? Quantas vezes? Sempre. Quando Jesus disse 70 vezes 7, Ele não quis dizer 490, Ele quis dizer sempre. A Bíblia poderia muito bem ter traduzido 70 vezes 7 como sempre. Sempre que há confissão sincera e disposição para deixar o mal, sempre haverá disposição da parte de Deus de perdoar e de recomeçar. Amém, gente? Não existe um lugar demasiado longe que você tenha chegado, que o braço de Deus não seja capaz de te alcançar. Ellen White diz no livro Caminho a Cristo, na página 55, à medida que dele vos aproximardes, em arrependimento e confissão, Ele se aproximará de vós com misericórdia e com perdão. Aleluia. Glória a Deus, porque se não fosse assim, eu estaria perdido. Se não fosse assim, você estaria totalmente desgraçado. Mas louvado seja Deus, porque sempre eu posso recomeçar, e posso fazer isso a cada dia. Eu posso fazer isso agora. Eu posso outra vez voltar a sonhar que a minha vida sim pode cumprir os propósitos de Deus, que eu posso sim brilhar neste mundo para Deus, para a glória de Deus. Afinal de contas, gente, nós nascemos para isso. Eu escutei um sermão há uns dias atrás aí, gosto muito de escutar sermões, até sugiro para vocês, tá? Sermões de teólogos, de gente da tradição cristã, muito bom ouvir sermão, ouvir a palavra de Deus. E esse pregador dizia o seguinte, que assim como um peixe, ele existe para nadar, e um pássaro que existe para voar, o ser humano, ele nasceu para refletir a imagem de Deus. Vocês lembram, na criação, o que foi que Deus disse do ser humano? A imagem de Deus foram criados, homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, iguais em dignidade e em valor, mas infelizmente o pecado trouxe desarmonia. Mas nós não podemos olhar para o ser humano, homem e mulher, e pensar nele baseado na realidade de pecado. Nós temos que pensar e idealizar homem e mulher como no Éden, iguais em valor. E nós precisamos viver assim, num mundo onde se fala tanto, né,
em machismo, feminismo, enfim. Nós temos a Bíblia dizendo que Deus criou homem e mulher, a imagem dele os criou, homem e mulher os criou. Então pronto, já está decidida a coisa, nós temos o mesmo valor, somos iguais em valor, fomos criados com o mesmo propósito. Qual era o propósito? Refletir a imagem e a semelhança de Deus. Que propósito grande, gente, é para isso que sua vida existe. E eu vou dizer uma coisa para você, enquanto você viver para cumprir esse propósito, a sua vida encontrará significado e alegria. E eu quero dizer para você, que você pode sim, voltar a cumprir o propósito da sua vida, refletir através da sua vida e da sua existência, o caráter de Deus, porque assim como um peixe que nada, e um pássaro que voa, o ser humano que vive para refletir a imagem de Deus, vive para cumprir o seu propósito, vive no seu propósito. Então você pode voltar a viver para cumprir o seu propósito, tá bom? E o que é que eu devo fazer para que isso aconteça, pastor? Abra sua Bíblia, Provérbios capítulo 28, Provérbios capítulo 28, Provérbios capítulo 28, diz assim a Bíblia, Provérbios 28, versículo 13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará o quê? Misericórdia. Amém, irmãos? Amigos, os requisitos são tão justos, são tão, a palavra está me faltando agora, são tão, a palavra que eu quero usar não é fácil, mas são tão, vamos usar a palavra justos, alcançáveis. O que é que eu preciso fazer para receber de Deus cada dia a sua misericórdia? Eu preciso ter disposição para confessar e para me apartar daquilo que me afasta de Deus. Porque, como diz a Bíblia, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, o que é que eu preciso ter? Eu preciso ter disposição para reconhecer os meus erros e ter a disposição também de me afastar das coisas que me afastam de Deus. São justas as recomendações e os requisitos. Não importa onde eu tenha chegado, se eu tiver humildade para confessar e disposição para abandonar, Deus sempre estará desejoso de me perdoar. Sempre. Sempre, irmão. Sempre, meu amigo. Não precisa olhar para trás, não precisa olhar para ontem, porque diante de Deus o ser humano não tem passado. Porque Ele já jogou os meus pecados nas mais profundas águas do mar, e Ele colocou uma placa naquela praia dizendo: é proibido pescar. Para Deus, o ser humano que confessa e tem disposição para se afastar do mal, ele é um ser humano novo, criado outra vez para refletir a imagem e a semelhança de Deus. Ou seja, para que sejamos outra vez como Jesus é. Esse é o desejo de Deus para a gente. E não existem atalhos, gente. Não existem atalhos. Eu preciso ter disposição, preciso ter humildade para confessar e disposição para me afastar. Não existem atalhos. Não, eu confesso, mas eu vou ficar por aqui mesmo e tal. Não existe, gente. Não existe isso. Muitas igrejas hoje estão vendendo um evangelho promocional, onde você pode manter os seus pecados, as coisas que lhe afastam de Deus, e ainda assim, Deus tem o dever de te abençoar, e de te salvar, e de te levar para o céu, enfim. Não é assim, gente. Sabe por que não é assim? Porque o céu vai ser um inferno para aqueles que não amam as coisas de Deus. Quando Deus te chama para deixar as coisas do pecado, é porque Ele sabe que você não poderá ir para o céu, porque o céu não será um lugar feliz para você. Ellen White fala que o céu seria uma verdadeira tortura para aqueles que amam o pecado. E por amor a essas pessoas, Deus vai fazer com que eles durmam para sempre e nunca mais vão existir.
O juízo de Deus sobre os ímpios será o maior ato de amor de Deus sobre eles. Eu amo a Deus demais, gente. Cada vez que eu descubro essas coisas de Deus, eu amo mais. Sabe por que essas pessoas não vão estar no céu, gente? Porque o céu seria um inferno para eles. E eles vão desejar fugir dali, porque as coisas que eles aprenderam a amar já não existirão mais. Por amor aos ímpios, eles não estarão lá. E Deus é tão bom, que Ele não vai colocá-los num lugar onde por toda a eternidade estarão sentindo dores. Não. Isso não é bíblico. Isso é uma doutrina medieval. Isso foi o quadro que o diabo pintou de Deus. Um Deus tirano e carrasco, que castiga e chicoteia aqueles que não querem segui-lo. Esse não é o Deus da Bíblia. A Bíblia diz que aqueles que não estiverem na cidade santa vão dormir e nunca mais acordarão. Vão morrer e nunca mais despertarão. Não sentirão dor, nem saudade, nem amor e nem ódio. A sua memória jazerá no esquecimento. E aqueles que aprenderam e desejaram andar e olhar para Cristo e voltar a refletir a imagem de Deus, essas pessoas serão colocadas de volta no Éden restaurado. São pessoas que desejaram, que aprenderam a amar as coisas que por toda a eternidade existirão no céu. Amém, gente? É maravilhoso, Deus é maravilhoso. Então, gente, não existem atalhos. Eu preciso confessar os meus erros e eu preciso ter disposição para me afastar deles. São justos os requisitos, gente? São justos, são viáveis, são fáceis, mas só depende de uma coisa, só depende da minha vontade, de eu ajustar a minha vontade à vontade de Deus, de voluntariamente eu submeter a minha vontade à vontade de Deus, voluntariamente. Deus não me obriga a segui-lo, Ele só me orienta para que eu voluntariamente submeta os meus desejos não santificados à vontade soberana dEle, na certeza de que Ele sabe todas as coisas, conhece o fim desde o princípio e sabe o que é melhor para mim. E já me deu muitas provas de que Ele é digno da minha fé e da minha confiança. Eu lembro que quando Zaqueu recebeu aquelas lindas palavras de Deus, né, de Jesus, olha, Zaqueu, hoje houve salvação nessa casa. O que foi que Zaqueu disse naquele dia para Jesus? Senhor, aquilo que eu roubei, eu vou devolver. E eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Em outras palavras, Zaqueu confessou o seu pecado a Deus, a Jesus, e demonstrou disposição para mudar o seu passado. E aí o que disse Jesus? Zaqueu, isso sim é conversão. Conversão é isso aí, Zaqueu. É aceitar os seus erros, confessá-los e ter disposição para mudar de caminho. Isso aí é arrependimento. Isso aí é conversão. E hoje veio salvação na tua casa, Zaqueu. É isso aí. Porque um espírito quebrantado, Deus jamais o desprezará. Jamais. Se você se aproximar de Deus com confissão humilde e sincera, jamais você será desprezado por Deus. Não permita que o diabo diga outra coisa para você. Porque a Bíblia diz que jamais Deus te desprezará. Jamais. Zaqueu passou uma vergonha tremenda, né? Talvez, se ele tivesse alimentado o seu eu, não, eu não vou, já pensou, eu vou reconhecer aqui que errei, diante dos outros, mas foi necessário naquela ocasião, né? Jesus poderia dizer, não, Zaqueu, não diga aqui só no meu ouvido. Jesus permitiu que Zaqueu reconhecesse publicamente o seu erro público. Sabe, gente, com isso aqui eu aprendi uma coisa. Deus está mais interessado em minha salvação do que na minha reputação. Claro que Ele se preocupa com a minha reputação também. Ele deseja que eu seja bem visto em casa, na vizinhança, no trabalho. Mas se for preciso jogar no chão a nossa reputação,
para nos fazer levantar de novo, reconhecer que nós precisamos dele, ele vai permitir. Porque o maior interesse de Deus é na nossa vida e na nossa salvação. Se for preciso jogar nossa reputação no chão, como ele jogou a de Davi e a de Zaqueu, ele vai permitir isso. Porque ele te ama tanto, que ele não pode permitir que o teu orgulho te afaste e destrua a sua esperança de um dia estar no reino de Deus e no céu. Para ele, não importa o preço que ele tenha que pagar para que você esteja lá, ele vai fazer tudo o que for preciso, porque ele te ama. E ele não tem compromisso só com a sua reputação, ele tem compromisso com a sua vida. Por isso que ele diz: arrependa-se e aparte-se do mal. Não existem atalhos, esse é o caminho. E muita gente não quer fazer isso, porque prefere a sua reputação do que a sua salvação. Prefere o seu eu. E eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Não existe maior ídolo nessa geração do que aquele que você e eu muitas vezes temos construído e adorado. Que ídolo é esse? O nosso eu. O nosso eu. O nosso eu, o nosso orgulho é um dos maiores ídolos que o ser humano tem adorado e tem feito com que ele se afaste de Deus. E é por isso que o ser humano se afeta tanto por uma crítica ou por um elogio, porque o seu eu é tão inflado ou é tão sensível que ele é guiado por esse eu. Gente, isso é terrível. Pense bem, reflita bem na sua vida. O que é que tem guiado a sua vida? É Deus ou é o seu eu? Que clama só por reconhecimento, por aplauso, por palco, por seguidores? Ou você vive para refletir a glória de Deus e a sua vontade? Qual é o seu Deus? É você mesmo ou é Deus? É Deus minúsculo ou Deus com letra maiúscula? Ellen White fala agora é em espanhol aqui, eu não lembro bem, é o maior discurso de Cristo, tá? Maior discurso de Cristo. Ela diz o seguinte: o amor de si mesmo é o que destrói a nossa paz. Caramba, quando eu vi isso eu fiquei... Enquanto viva o eu, estaremos sempre dispostos a proteger esse eu contra os insultos e a mortificação. Mas, quando tenhamos feito morrer o nosso eu, a nossa vida, e nossa vida esteja escondida com Cristo em Deus, não tomaremos para nós mesmos os desdéns e os desaires dos outros. Seremos surdos às críticas e cegos ao escárnio e ao ultraje. Eu lembro agora das palavras da Madre Teresa de Calcutá, quando ela dizia que nem a crítica e nem o elogio a abalavam, porque ela sabia muito bem quem ela era. É assim, quando nós deixamos de viver para nós mesmos, nem a crítica e nem o elogio nos abalam, porque nós sabemos muito bem quem nós somos, filhos de Deus, criados para refletir a sua imagem e para glorificar o seu nome, não para fazer seguidores ou fãs. Nós não vivemos para fazer fãs e seguidores, nós vivemos para refletir o caráter de Deus e glorificar o nome dele. E quando nós vencermos o nosso eu, nós não teremos mais aquele orgulho que nos afasta da confissão genuína e da mudança de caminho. O ser humano não quer mudar de caminho muitas vezes porque ele é orgulhoso, porque ele ama o seu eu. Ama mais a sua reputação do que a sua salvação. E eu termino lembrando a história de dois homens da Bíblia, Davi e Saul. Humanamente falando, os pecados de Davi foram muito mais graves do que os pecados de Saul. Sinceramente. Sinceramente, quando eu olho e digo, puxa, o que é que Saul fez? Saul tomou o lugar do profeta quando Deus disse que ele não poderia fazê-lo.
E aí quando o profeta chegou, ele disse, não, é porque eu fui pressionado a fazer isso. E aí Samuel chamou a atenção dele. Olha só, olha o que Saul fez, em vez de reconhecer o seu erro, ele disse o quê? Não, eu fiz isso porque eu fui pressionado pelos outros a fazer. E eu vou dizer uma coisa para você, gente, deixa de conversa, viu? Ninguém erra porque alguém pressionou. A gente só erra se a gente quiser errar. A Bíblia revela, e o Espírito de profecia confirma, que nem o diabo pode me pressionar a cometer uma coisa que eu decidi não fazer. Esses dias aí disseram, né? Ah, não, o cara fez isso porque a moça estava com roupa pequena, com roupa curta. Isso é conversa, rapaz. Fez isso porque você decidiu fazer. Ninguém pressiona ninguém a pecar, não. É eu que decido fazê-lo. Nem o diabo tem poder de me fazer pecar. Então só existe uma coisa diante do erro. É confessar humildemente e se afastar do mal. Não existe atalhos. Não é porque eu fui pressionado. Não porque meus amigos disseram. Não porque minha família, meus pais, meu trabalho, eu não tenho dinheiro. Não, gente, não há desculpa para o pecado. Deus não aceita desculpa para o pecado, gente. Não chegue para Deus, Senhor, olha, desculpa, eu fiz isso porque, você sabe, né, eu estava com fome, eu não tinha dinheiro para pagar a conta esse mês. Deus não aceita isso, gente. Não, Senhor, eu trouxe aqui dinheiro para ofertar. Deus não aceita. Deus não aceita dinheiro em troca de pecado, gente. Se você crê nisso, essa não é a sua igreja é outra. A sua igreja é a igreja que, em todo período escuro, ensinou as pessoas que ela podia pagar até pelos pecados futuros. Só existe uma coisa que pode apagar os seus pecados, é o sangue do Senhor Jesus Cristo que foi derramado por você. E você alcança essa bênção e essa virtude, tendo um coração quebrantado, humilde diante dele, e alimentando uma disposição de se afastar do mal. Só. Mas Saul preferiu dar desculpas do que confessar. Em outra oportunidade, Deus disse, destrua tudo. Aí ele disse, não, eu deixei aqui as ovelhas para poder oferecer para Deus. Veja só o que Saul fez. Saul inventou uma desculpa bíblica para o seu pecado. Foi isso que ele fez. Ele encontrou uma base bíblica para o pecado que ele cometeu. Tem gente que encontra até na Bíblia base para o que faz, né? Em vez de aceitar o seu erro e confessar para Deus, fica procurando uma desculpa. Bom, Saul foi rejeitado, Davi foi eleito novo rei. Nós sabemos o grave erro que Davi cometeu. Humanamente falando, muito mais grave do que os erros de Saul. Mas quando Davi foi confrontado com o seu erro, não era mais Samuel, mas era agora Natã. E quando Natã confrontou Davi com o seu pecado, Davi publicamente disse, eu pequei contra Deus. Ele foi envergonhado, gente. Davi foi uma vergonha incrível. A reputação de Davi foi para baixo do chão. Mas diante da salvação dele, diante de Deus, para ele não importava. Ele disse, eu prefiro cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens. Eu prefiro ser exposto diante dos homens e ser aceito por Deus, do que ficar dando desculpas e ser rejeitado por Deus, só para me dar bem com os outros, com a opinião pública. Que vá para o inferno a opinião pública, gente, quando a nossa vida estiver em jogo. Que vá para o fundo do mar a nossa reputação, mas que eu e Deus estejamos conectados. Davi confessou o seu pecado, e o Salmo 51 diz que ali que está registrada a confissão de Davi. Lê esse salmo em casa, gente. Salmo 51, que confissão. Até hoje, muitos ateus fazem do erro de Davi
uma maneira de vituperar os cristãos, né? Ah, tá vendo aí, ó? Mas Deus nem se importa com o que os ímpios falam dos seus filhos que erraram. Deus não está nem aí, porque para Deus o que importa é a restauração de uma pessoa. Deus estava mais interessado na salvação de Davi do que no que o seu erro poderia trazer de reputação para a igreja. Deus está interessado em você, meu irmão, mais do que na sua reputação. Ele deseja te restaurar hoje. Só existe um pecado para o qual não existe perdão. É o pecado que não é confessado humildemente, e é aquele que não queremos nos afastar permanentemente. Esse é o pecado que não importa que seja uma mentira, que seja viver na promiscuidade, que seja o roubo, que seja a desonestidade. Qualquer pecado que nós não queremos confessar e deixar, esse é um pecado imperdoável. Onde você está, meu amigo, nessa manhã? Você sente que foi longe demais? Não permita ser destruído por esta mentira. Você jamais poderá ir longe demais que o braço de Deus não te alcance. Se hoje você se sente paralisado pelos erros do seu passado, pelo pecado que paralisa, meu pecado realmente paralisa, mas Jesus foi ressuscitado da tumba ao terceiro dia, e o poder do perdão que Ele conquistou para você, pode te ressuscitar outra vez, para fazer você voltar a sonhar com os nobres propósitos para o qual você foi criado, e você só será feliz plenamente, enquanto você cumprir esses altos e nobres propósitos que Deus tem para a sua vida. Porque aquilo que o pecado paralisa, o perdão liberta. E eu repito as palavras que eu já disse no início para terminar: não existe atalhos, não se pode ter desculpas pelo que nós fizemos no passado, só há um caminho: humildade para confessar, disposição para se apartar. E nesta rota, sempre nós encontraremos um Pai de braços abertos para nos abraçar e nos perdoar. Sempre. Receba hoje a bênção de Deus para a sua vida. Receba hoje a misericórdia de Deus que se renovou para você hoje. Você sim pode ser aquele ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus outra vez. Saia daqui hoje com essa decisão de viver para cumprir os propósitos de Deus para a tua vida. Se você tem esse desejo no teu coração, enquanto você escuta essa canção que será entoada para Deus e para você nesse momento, eu queria pedir a você que você converse com Deus, feche os teus olhos, e aí onde você está, aqui nos bancos da igreja, ou aí na sua casa, na sua cama, na sua mesa, no seu escritório, coloca a tua vida outra vez alinhada com Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, tudo o que for necessário para que a sua felicidade seja real, Ele fará. Se você crê nisso, entrega a tua vida a Ele. Pai, a Ti o meu viver entrego, sinceramente eu te peço, vem ser comigo, meu Senhor. Ser forte, mas eu já falhei, 1000 vezes já me perguntei por quê? Se tudo é tão frio, se o sol já fugiu, eu nem consigo mais cantar. Eu hoje escolhi louvar teu nome, pois eu sei o Deus que tu és. Ainda está escuro, mas eu sigo pela fé. Eu hoje escolhi louvar teu nome,
querer. O teu amor é vida, dessa vida eu quero ter. Que bênção, né, gente? O medo às vezes é cortante, vem visitar-me a todo instante. Bem junto a ti eu quero estar. Meu Pai, talvez não saiba nem pedir, mas vem com teu amor ouvir meu clamor. Se tudo é tão frio, se o sol já fugiu, eu nem consigo mais cantar. Vem, acalma o meu coração. Eu hoje escolhi louvar teu nome, pois eu sei o Deus que tu és. Ainda está escuro, mas eu sigo pela fé. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque esse é o teu querer. O teu amor é vida, dessa vida eu quero ter. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque esse é o teu querer. O teu amor é vida, nessa vida eu quero ter. Querido Senhor, amado Deus, que maravilhosas promessas nós encontramos na Tua Palavra. Principalmente a promessa que nós podemos começar sim, outra vez, Senhor. Ao olhar para os nossos erros, nossos pecados, nós não temos nem coragem de levantar a cabeça, de tanta vergonha, de tanto medo. Mas quando nós olhamos para as cenas que foram vividas no Calvário, Senhor, nós encontramos outra vez que nós podemos sim nos reerguer, porque um dia o Senhor esteve morto e o Senhor reviveu. O Senhor conquistou para nós a restauração da nossa vida, Senhor. Não permita que nós creiamos na mentira do diabo, que nós já não podemos mais. Que nós possamos hoje começar outra vez, começar de novo, Senhor. Ainda que não possamos enxergar palmo diante de nós, pelas nuvens que nos cercam, que pela fé possamos avançar, Senhor, confiantes na Tua Palavra, não nos nossos sentimentos, porque se depender dos nossos sentimentos, Senhor, nós não vamos conseguir. Se depender das nossas forças, Senhor, não temos chance. Mas nós queremos agora levantar a nossa cabeça, Senhor, e erguer os nossos pés outra vez em uma caminhada na Tua direção. E quando o caminho estiver escuro, Senhor, como hoje talvez, que nós possamos dar o passo, porque é dando o passo que o Senhor põe o chão. É pondo o pé no mar que o Senhor abre as águas para que nós possamos fazer a travessia. Dá-nos crer na Tua Palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante sobre você o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.